Bom dia. Vamos dar início aqui a mais uma reunião da Sala de Crise do São Francisco. Vamos começar testando as conexões das pessoas que estão participando da reunião por videoconferência. Começando pela Cheste. Bom dia a todos. Cheste presente. Bom dia. Semig. Semig. ONS. ONS Rio, ok. ONS Recife. INEMA. INEMA, pode testar seu áudio aí? INEMA, a gente não consegue te ouvir. Faz um sinal que você está ouvindo a gente, por favor. Ok. APAC. APAC, você pode se apresentar novamente, por favor? Bom dia a todos. Aqui é Marcelo Potter, da APAC. Ok, Marcelo, bom dia. Semar Sergipe. Bom dia, Ailton Rocha, Semar Sergipe. Estou aqui acompanhado de Napoleão da DESO e Carlos Prata, e Carlos Prata do IBAMA Sergipe. Ok, bom dia. Codevas. Segundo Distrito Naval. Bom dia a todos, Comandante Eduardo, Segundo Distrito Naval. Jaíba, primeira etapa. Bom dia a todos, Marcos, Projeto Jaíba, etapa 1. Jaíba, etapa 2. Bom dia a todos, Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Professor Ivonilde. Bom dia a todos, Ivonilde, UFBA. Doutor Joaquim. Bom dia a todos. Hoje eu estou participando externamente porque eu estou de férias, mas eu vou participar da reunião. Ok, eu acho que Comitê da Bacia. Ok, eu acho que eu acredito que eu já chamei todos que estão conectados por videoconferência. Antônio Augusto. Nilo Coelho. Bom dia, Nilo Coelho. Vinícius do INS, também estou participando à distância. Ok, Nilo Coelho e Vinícius do INS registrado aqui a participação de vocês por videoconferência. Mais alguém que eu me chamei? Semadem. Semadem, isso, Semadem. Marcelo, bom dia. Bom dia. Vamos dar, então, a apresentação aqui das pessoas que estão aqui presencialmente na sede da ANA. Vou começar ali pelo MME. Bom dia, Vitor Protásio, MME. Bom dia, Flávio Codevassi. Bom dia, Jaildo Pereira, da UFRB. Antônio Augusto, ANA. Diego, ANA. Reginaldo, ONS, Brasília. Bom dia, Patrícia, ANEL. Ok, à medida que as outras pessoas que a gente chamou, que estão conectadas por videoconferência, que não chegaram ainda, a gente testa o áudio dessas outras pessoas também. Vamos dar início, então, com a apresentação do Semadem. Marcelo, a gente vai projetar a apresentação aqui para só dar a ordem para a gente passar os slides. Ok, Guto, muito obrigado novamente, bom dia.
Bom, temos que hoje não temos muito boas notícias, viu? Lembrando na semana passada que nós tínhamos já uma previsão de redução das chuvas para esta semana, né, que passou. Então, na primeira figura, nós vemos a precipitação na parte da esquerda, né, a chuva observada. Dá para ver que foi muito irregular, né? Marcelo, só um segundinho, que eu acho que não está projetando a apresentação, não. A Marinha não está vendo aqui em Salvador. Achei essa apresentação está normal. Aqui no Nilo Coelho também conseguimos enxergar normalmente, viu? Aqui no Inema tá ok também. Só um segundinho, Marcelo. Pronto, Marcelo, agora acredito que está projetado para todos. Você pode dar início. Obrigado. Bom, então podemos ir para a próxima figura da chuva, né? Estava falando que nós tínhamos já uma previsão de diminuição das chuvas para esta semana que passou. E, de fato, dá para ver áreas em branco, né? Chuva muito irregular, algumas regiões, inclusive, onde não choveu. E, em termos de anomalia, na figura da direita, fica bem evidente, né? Especialmente aí em Minas, no trecho de Três Marias, que a chuva foi muito abaixo da média esperada para essa época. Choveu até um pouco na parte baixa do rio, que não é tão habitual nesta época, mas ficou nos devendo muito na parte mais alta, na parte de Três Marias. Vocês querem alguma coisa? Próxima, por favor. Então, pensando na bacia como um todo, a situação não está tão ruim, na verdade, porque choveu muito nos primeiros dias do mês, né? Especialmente no trecho de Sobradinho, choveu bastante. Então, considerando toda a bacia, nós temos 122 milímetros, sendo que a média histórica é 184. Isso é até o dia 15. Então, na verdade, nós estávamos indo muito bem, porque, vejam, metade do mês, um pouco menos da metade do mês, e nós tínhamos, sei lá, 70% talvez da MLT. Só que vamos ver que as chuvas realmente vão parar agora, infelizmente. Então, podemos ver na próxima figura da situação meteorológica, né? A imagem de satélite, eu marquei com uma elipse. Vejam como em volta da elipse nós temos nebulosidade, nós temos precipitação. Grande destaque para as chuvas na bacia do Prata, né? Aí entre Uruguai e Argentina está chovendo muito, constantemente, já tem situação de inundação lá. Está chovendo bastante na região do Madeira, mas dentro dessa elipse a chuva é muito irregular. Vejam que praticamente não tem nebulosidade, e isso é provocado por uma alta pressão, né? Uma área de alta pressão que está aí estagnada, está estacionada, e ela, além de inibir as pancadas de chuva, ela inibe a passagem de frentes frias. Então, as frentes frias chegam ali até Uruguai e Rio Grande do Sul no máximo e não conseguem penetrar mais ao norte. Bom, infelizmente essa situação está aí estacionária e não conseguimos ver o final dessa situação. Vamos ver na próxima figura, por exemplo, a previsão de chuva para a próxima semana, né, próximos 7 dias, é muito parecida à chuva observada na semana passada. Temos uma grande área aí em branco na parte central do Brasil, incluindo a totalidade da bacia do São Francisco. Tem possibilidade de algumas pancadas assim isoladas em São Paulo, no sul de Minas, aí marginalmente caindo dentro do trecho de Três Marias. Mas de uma forma geral, vejam que a previsão é muito parecida à imagem de satélite que nós mostramos, ou seja, não há mudanças importantes previstas para os próximos 7 dias. Então, dito isso, na próxima figura nós temos o detalhe
da chuva prevista para a bacia do São Francisco. Então, vejam que praticamente toda a bacia fica em branco, nesta época que é talvez a mais chuvosa do ano. Em Minas, em particular, o mês de dezembro é o mês mais chuvoso do ano. Aí, o modelo está indicando 6 milímetros para uma semana, 18 para 10 dias. Nós até achamos que esses valores podem estar superestimados, infelizmente. Pode chover até menos do que isso. Portanto, a chance de fechar o mês dentro da MLT, eu diria que agora se reduz muito, se reduz bastante, mesmo tendo uma primeira parte do mês bastante boa, em termos de chuva. A próxima figura é agora para o trecho de Sobradinho, mesma situação, né? Praticamente sem chuva em Sobradinho, há uma promessa de aumento no final, né? Vejam que vai de 3 milímetros para uma semana, 17 para 10 dias, mas eu coloco em dúvida esse aumento de chuva. Eu diria que também pode estar superestimado esse número 17. E para o trecho de Três Marias, né? Que está um pouco mais para o sul e que está mais próxima daquela região de São Paulo, que tem uma chance maior de chuva. Estamos falando de Três Marias na próxima figura. Mesmo assim, o modelo está indicando 20 milímetros mais ou menos para uma semana. Nós achamos que esse valor pode estar até bastante superestimado. A Karine vai mostrar, mas os números de Três Marias são ainda um pouco piores que para a bacia como um todo. Então, eu acho que a chance de fechar dentro da MLT, tanto em Três Marias como na bacia como um todo, é bastante pequena agora com este novo cenário. E a próxima figura, do ponto de vista meteorológico a última, né, é a expectativa, a tendência para a segunda semana. E vejam que para a segunda semana a previsão é muito parecida, né? Chove na região sul, talvez com respeito a esses próximos 7 dias, a diferença pode ser que a chuva entra um pouco mais na região sul, né? Avança um pouco mais, pode ir até o sul de Minas no máximo, mas o que a área da bacia do São Francisco, vejam que está bem dentro daquela área marrom intensa, ou seja, chuvas bem abaixo da média. Lembrando que essa previsão já vai até o dia 29 de dezembro. Eu fiquei olhando na internet, tem algumas previsões para a terceira e quarta semana, além das 2 semanas, né? Para ver quando que essa situação poderia se romper. E, na verdade, há várias previsões, todas elas são diferentes. Então, um modelo dá um cenário, outro dá outro cenário. Então, isso significa, de fato, que não há uma previsão além das 2 semanas. A nossa possibilidade de conseguir prever vai até 2 semanas, no máximo, pelo menos neste caso. Então, em resumo, temos no mínimo 2 semanas pela frente com muito pouca precipitação, muito mesmo, muito abaixo da média esperada para essa época. Bom, eu fico à disposição se tiverem perguntas e passo o microfone à Karine para falar da parte hidrológica. Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, focando somente na bacia de Três Marias, né, o gráfico superior ele traz o monitoramento da precipitação e o quadro ao lado tem um resumo. Então, a gente pode ver ali que mês de dezembro, né, até o dia 16 de dezembro, nós estamos com 125 milímetros de chuva observada, o que representa em torno de 57% abaixo da MLT para esse mês. Em termos de vazão, no gráfico inferior, né, nós vemos que nos últimos meses nós tivemos uma elevação dos valores de vazão. Né? No mês de novembro nós tivemos vazões acima da MLT, né, uma situação bem inovadora, né, com relação aos últimos anos que nós estamos tendo. E agora, no mês de dezembro, nós estamos com 1.004 metros cúbicos por segundo de vazão observado, consistido pelo ANS. Só que esses dados vão só até o dia 12 de dezembro. E isso representa uma média, né, em torno da média, né, 2% abaixo da média da MLT para o mês de dezembro. Entretanto, né, para os próximos dias, no próximo slide, por favor, de acordo com a previsão de chuva que o Celute mostrou para vocês, né, e com as chuvas que nós temos observado nos últimos dias, né, o modelo hidrológico nos indica que nós vamos ter um declínio acentuado nos valores de vazão. Né, sendo que para os próximos 10 dias, a média de vazão fica em torno de 290 metros cúbicos por segundo.
Nós estamos aí, então, num período que a gente chama de dry spell, né? Um veranico, que acontece no meio da estação chuvosa, né? Onde a gente tem uma redução bastante acentuada dos valores de vazão e nós podemos atingir valores próximos aos observados no período seco. No próximo slide, por favor, nós temos as projeções, os cenários para os próximos meses, né? Então, cada linha pontilhada colorida que está apresentada no gráfico, ela representa como ficaria a vazão para os próximos meses, considerando diferentes cenários de chuva. Então, nós temos chuva na média, chuva acima da média, chuva abaixo da média e uma chuva representando o que ocorreu de dezembro de 2013 a março de 2014, que foi aquele período que nós tivemos aquela precipitação bastante abaixo da média, né? Nós tivemos o bloqueio atmosférico e tivemos chuvas bem abaixo da média. Consequentemente, nós temos vazões também bem abaixo da média, né? Vejam no gráfico, ele ali em pontilhada laranja. Então, caso nós tivermos chuvas, né, igual àquele período, nós chegaríamos ali em fevereiro, março, com vazões, né, bem próximos às mínimas históricas já observadas no mês de fevereiro e março. Mas vamos olhar um cenário, né, caso nós tivermos chuvas 25% abaixo da média para os próximos meses, né? O modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 698 metros cúbicos por segundo, representando então vazões na ordem de 58% da MLT para o período de dezembro-março. Essa era a nossa contribuição, né, para essa reunião, nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok, obrigado. Eu pergunto se alguém tem algum questionamento para fazer para o CEMADEM, antes da gente abrir a apresentação do ONS. Ok, então, o ONS a gente vai projetar aqui a apresentação de vocês, assim que aí vocês dão uma indicação para a gente para passar os slides. Ok, está projetado, viu? Luana, vai começar? O ONS Recife, o microfone de vocês aqui está mostrando para a gente que está desabilitado, tá? Antônio? Sim, Guilherme. Antônio, você está me ouvindo, então? Estou ouvindo você perfeitamente. Então, pronto, eu vou fazer a apresentação inicial aqui para o VNS, tá bom? Tá ok, então. Então, vamos dar início à apresentação com o slide número 3, onde a gente tem a situação do mês de dezembro, né, para Três Marias. É o 46º pior ano, ou seja, está com 97% da MLT, está muito próximo aos 100% da MLT, o ano de 2018. Se a gente comparar com os anos 2016 e 2017, está sendo um ano bem mais favorável devido às chuvas que já aconteceram, conforme a gente viu aí na apresentação do CEMADEM. Na incremental Sobradinho, está dando 85% da MLT, 32º pior,
Está uma situação um pouquinho pior agora que Três Marias, mas ainda bem mais favorável do que nos anos anteriores, que deram 58%, 57% da MLT. Então, assim, foi um refresco para a bacia do São Francisco como um todo, tanto na incremental quanto na cabeceira. E para Sobradinho total, temos 86% da MLT, 34º pior, também bem mais favorável que os anos anteriores, no mês de dezembro. Próximo slide. Slide número 4, aí temos aí o acompanhamento hidrológico em Três Marias. Então, em azul temos as vazões observadas no ano 2018, a partir de maio, né, a partir do período seco. E aí, teve aí 2 períodos de elevação das vazões, quer dizer, começaram a se elevar as vazões, na verdade, em outubro. E aí tivemos um pico no comecinho de novembro e outro ao final de novembro, um pico bastante grande, no qual as vazões chegaram a ultrapassar os 1.300 metros cúbicos segundo, em Três Marias. Depois, a partir daí, tivemos recessão, teve ali um iniciozinho de volta de subida, mas, na verdade, a bacia entrou em recessão e, conforme o CEMADEM apresentou, a perspectiva é de continuar um pouco essa recessão. Então, essa recessão, a previsão em vermelho, no iniciozinho está sobreposto com o verde, é o SMAP, né, o modelo SMAP, mais o Previvaz, que essa curva verde. Então, observe que o Previvaz tende a puxar o valor da vazão para cima, por se tratar de modelo estocástico. Quando o horizonte se separa muito do último instante de tempo, as vazões vão tendendo, num prazo um pouco maior, para a média. Então, ele vai tentando puxar sempre para cima essas vazões que, porventura, estejam muito baixas. E o SMAP em si, se você rodar o SMAP até o final, ele continua o processo recessivo. Essa previsão do dia 17 ao 31 de dezembro foi da ordem de 700 metros cúbicos segundo. Próximo slide. Aí são os slides dos postos, né? A gente observa que já houve elevação em alguns postos. Alguns agora já começam a entrar em recessão, né? Porque por causa dessa ausência de chuva, né? Que a gente viu que o CEMADEM apresentou aí. Então, já começa a ter recessão em todos os postos. A afluência, a Sobradinho ainda está subindo, mas provavelmente mais adiante deve entrar também em recessão, que é o slide, essa curva cinza. Tá? Próximo slide. Slide número 6 é o acompanhamento em Sobradinho. Então temos aí a previsão do CEPINS, mais o Previvaz em verde, com uma média de 2.230 metros cúbicos segundo entre o dia 17 e o dia 31. As vazões também deram uma pequena elevada ali para incrementar o Sobradinho em outubro, no mês de outubro, e depois, a partir de novembro, vieram se elevando, e ainda tem uma perspectiva de elevação nesse trecho incremental devido à propagação das chuvas que já ocorreram na cabeceira e ali em Três Marias. Então, essa propagação dessa vazão ainda se dá durante alguns dias, mas depois também entra em recessão, tal como o Três Marias também entra. Tá? Próximo slide. Seriam os resultados das simulações, então, de curto prazo até o dia 1º de janeiro. Então, as efluências em Três Marias, com base nas condições hidrológicas atualizadas pela CEMIG para atendimento ao projeto Jaíba, conforme a CEMIG tinha determinado na última reunião, ficaram em 100 metros cúbicos segundo até o final de dezembro, e aí depois mudaria, a gente apresenta depois as premissas para janeiro em diante, mas durante esse mês de dezembro seria praticado esses 100 metros cúbicos por segundo de defluência em Três Marias. Próximo slide. Aí a gente vai apresentar os 3 cenários para dezembro. Na verdade, primeiramente, a gente observa a curva verde, né, tracejada, a curva que seria a previsão de Três Marias com a precipitação média entre 2006 e 2017. Tá? Seria um cenário mais elevado e tal. Depois, nós temos o cenário
em amarelo, tracejado, que é o cenário da precipitação média dos últimos 5 anos, que foram anos desfavoráveis, mas de qualquer forma é uma média de 5 anos. Então, é um pouquinho pior do que esse cenário da média de todos os anos. E, por último, em vermelho, tem a previsão que foi feita no início de dezembro, ou seja, lá no PMO de dezembro, né, que foi finalzinho de novembro, foi feito o pior cenário de precipitação, que é o ano 2013 e 2014, para Três Marias. Tá? Então, esses 3 cenários foram os 3 cenários apresentados no iniciozinho do PMO de dezembro. Em pontilhado azul, nós temos exatamente a vazão que foi prevista no PMO. Se vocês observarem, ela começa por baixo dessa curva verde, depois ela encosta e termina por cima da curva verde. Em média, dá mais ou menos essa vazão da curva verde, que é a precipitação média entre os anos 2006 e 2017. Ou seja, indicou que para o mês de dezembro estava se prevendo um cenário mais favorável de alguma maneira. Talvez porque a gente tinha chuva que tinha corrido em novembro, e aí com isso depois o modelo no final, depois que ele sai das 2 primeiras semanas, não é mais o SMAP, a gente acha, já passa para o Previvaz, e o Previvaz tende a puxar para cima o modelo, o valor da vazão, e aí por isso que terminou aí por cima dessa curva verde. Em roxo, nós temos então as vazões observadas ao longo do mês de dezembro. Então, observe, tudo isso que eu apresentei até agora eram valores previstos, né? E em roxo nós temos os valores observados, onde a gente nota que, pelo menos até o dia 10 de dezembro, mais ou menos, a gente lambia ali a curva do pior cenário de precipitação, que é essa curva vermelha. Mas a partir do dia 10, nós estamos com cenários mais recessivos para Três Marias, ou seja, está com uma situação pior do que a pior simulação que a gente fez com o modelo SMAP, né? Então, a situação para Três Marias se agravou um bocado. Tá bom? Então, a gente trouxe isso para a gente fazer assim, uma comparação do que a gente está fazendo de previsão e se a gente está acertando ou está errando, como é que isso está se distanciando da realidade, das vazões naturais realmente observadas. Próximo slide. Bom, aí a programação de Sobradinho e Xingó, para esse curto prazo também, onde nós temos, para Sobradinho, a prática de uma defluência média de 730 metros cúbicos por segundo, para assegurar os usos construtivos e evaporação de água no trecho até Xingó, e garantir essa defluência que vamos praticar em Xingó. Então, nós tínhamos aqui um caso base, né, com uma defluência média em torno de 600, quer dizer, dá um pouquinho menos, dá 587, e agora o INS está fazendo uma proposta, que é modificar essa defluência média para praticar 700 metros cúbicos por segundo a partir do dia 18, ou seja, a partir de amanhã, já passaríamos para 700 metros cúbicos por segundo em Xingó, ou seja, uma pequena elevação nas vazões, nas defluências de Xingó, e a média deu 695, porque no dia de hoje a gente ainda está praticando o valor anterior, tá? Por isso que dá essa média de 695. Mas na verdade é como se eu tivesse a partir de amanhã 700 metros cúbicos por segundo. E aí, como é que a gente garante essa prática dos 700? A gente utiliza o ganho ocorrido nesses últimos tempos aí no reservatório de Itaparica. Ou seja, a gente não precisa alterar nenhuma política operativa de Sobradinho. Simplesmente a gente baixa um pouco Itaparica, que estava lá em 34%, quase 35%. A gente gasta um pouco essa água de Itaparica para garantir esses 700 em Xingó. E mantém sempre Itaparica nos 30%. Então, a defluência será praticada por 2 máquinas em Xingó, todos os horários do dia, em todos os dias da semana, ao longo do mês de dezembro. Próximo slide. A gente aqui, novamente, está mostrando como é que foi a previsão feita inicialmente para o PMO de dezembro, né? Então, em verde, nós temos o 80% da MLT da incremental Sobradinho,
Em amarelo, nós temos a média dos últimos 5 anos da incremental de Sobradinho, e em vermelho nós temos o pior cenário, que é o ano 2017, na verdade. Tá? Foi o pior ano da incremental de Sobradinho. A esses três cenários podemos acrescentar o cenário em azul pontilhado, que é exatamente a previsão que foi feita para o PMO de dezembro. A previsão usada aqui nos modelos energéticos e no despacho. Aí, nós observamos também que, muito parecido com Três Marias, ele começa uma previsão com valores mais baixos do que a curva verde e depois com valores superiores à curva verde. Então, provavelmente, dava uma média ou entre 80% ou até um pouco mais que 80% da MLT, tá bom? Então, é um cenário também bastante favorável inicialmente que estava sendo previsto no PMO. E a gente observa na curva roxa as vazões naturais que estão acontecendo. Então, a gente observa que ela está exatamente margeando essa curva verde. Então, esse cenário mais otimista, ele está se comprovando, pelo menos até agora. Até o dia 16, ele vem se comprovando. Como a gente viu ali naquele primeiro slide que eu mostrei sobre o Sobradinho, a gente ainda tem uma elevação pequena na vazão devido à propagação e depois entra em recessão. Eu acho que pode ficar em torno dos 80% mesmo da MLT, talvez um pouquinho abaixo, mas não muito abaixo, eu acredito, tá? Próximo slide. Bom, aí seria o resultado das simulações do curto prazo até o final do mês. Então nós temos Três Marias partindo no início do dia de hoje com 49,41% da MLT, vamos chegar a 54,46% de armazenamento, perdão. 49,41 pula para 54,46. Tem uma subida aí de praticamente 5% até o final desse mês de dezembro. Em seguida, Sobradinho, a gente estava com 29,72 no iniciozinho do dia de hoje e tem uma subida também, até mais que 5%, para 36,22%. Tá? Como a gente não mexe na política, Itaparica ficaria com baixaria dos 34,25, ou seja, estava em quase 35, cairia para 30,88% da MLT. Bom, ali tem os volumes de espera, que vocês veem que estão bem acima desses patamares de armazenamento que a gente está, então a gente não precisa se preocupar com ele. Itaparica, se a gente não gastasse água de Itaparica, ela ficaria ali em 34,79. Mas, de qualquer maneira, 30,88 é um valor acima dos 30%, que era o valor com o qual a gente vinha trabalhando. Próximo slide. Bom, agora as perspectivas para a operação na bacia do Rio São Francisco durante o período úmido. Para Três Marias, temos afluências de janeiro a abril, que foram informadas aqui pelo INS, baseado na simulação com o modelo SMAP para Três Marias. Então, nós temos aí a vazão simulada com o modelo SMAP com o uso da pior chuva no período, que é a chuva do ano 2013-2014, com valor médio de 233 metros por segundo, 20% da MLT. Seria o pior dos cenários, né? A vazão média dos 5 anos, dos últimos 5 anos, um valor médio de 519 metros por segundo, 45% da MLT. E o último seria a média histórica do período entre 2006 e 2017, que daria um valor médio em Três Marias de 801 metros por segundo, 70% da MLT, de janeiro até abril. As defluências, a partir de janeiro, então, em vez de ficar nesses 100 que a gente vem praticando até o final de dezembro, passaria para 150 em Três Marias, de janeiro até abril. E aí, conforme a programação estabelecida pela ANA, em contato prévio com a ANS, foi definido esses 150 e a gente pode rever isso ao decorrer desse período úmido, tá? Conforme a situação, se chegarem afluências maiores e a gente ficar com uma segurança maior nos reservatórios,
a gente vai poder defluir mais, obviamente. Próximo slide. Aí dali seria as curvas relativas a esses três cenários. Então temos aí a curva verde, que dá em torno de 801 metros cúbicos por segundo, 70% da MLT, essa curva superior, né? Ela chega em alguns momentos a ultrapassar os 1.000 metros cúbicos por segundo, né? 1.100 e tal. Então, e depois fica com um cenário um pouco pior no finalzinho, já mais próximo de abril, o que é normal, porque período úmido é assim mesmo. Abril já praticamente acabaram as águas. A precipitação média dos últimos 5 anos deu uns valores assim maiores em fevereiro, ali em torno de 800, 900, e ficou com uma média, esse cenário amarelo, de 519 metros cúbicos por segundo, com 45% da MLT. Depois também, ao longo do mês de março, vai caindo, e em abril começa a entrar em recessão o cenário de vazão. E por último, esse cenário vermelho, né, com 233 metros cúbicos por segundo, que seria o pior ano, que é entre 2013 e 2014, na verdade é o ano 2014, que é de janeiro para frente, e aí seria 233 metros cúbicos por segundo, 20% da MLT, um cenário recessivo, com valores sempre abaixo quase sempre abaixo dos 400 metros cúbicos por segundo. Então, na média ficou 233, mas são valores abaixo de 400. Agora, próximo, para Sobradinho e Xingó. Acho que não passou o slide, né? Pronto. Para Sobradinho e Xingó, nós trabalhamos não com o modelo SMAP, e sim com o histórico. Então, seriam afluentes incrementais, né? A Sobradinho, a gente trabalha de janeiro a abril, com as vazões do pior histórico, o pior ano do histórico, que é o ano 2017, que daria um valor de 811 metros cúbicos por segundo, 26% da MLT. A vazão média dos últimos 5 anos, que daria 1.360, 44% da MLT entre janeiro e abril. E, por último, o cenário de 80% da MLT de vazão, de janeiro a abril, que daria um valor médio de 2.489. Se janeiro a abril continuasse repetindo o que a gente está observando aqui em dezembro, aí daria esse valor de 2.489. A gente ficaria muito satisfeito se conseguíssemos manter essas vazões ainda incremental em torno dos 80%. Seria um período hidrológico bastante favorável. Enquanto as efluências, a gente já está começando agora em dezembro os 700, a gente sugere continuar janeiro até março com os 700 e a partir de abril somente praticar os 800. Uma medida até de prudência, a gente não antecipar essa subida para 800, a não ser que comece realmente a se mostrar que a bacia está entrando em ascensão. O que a gente viu aqui pelas apresentações, principalmente do CEMADEM, né, e um pouco a nossa também, é que a gente, pelo menos no trecho de cabeceira, Três Marias, a gente ainda está muito, assim, com as vazões muito em recessão. E essa recessão, ela acaba atingindo depois a incremental de Sobradinho, porque se para a chuva e fica aquele vazio ali de chuva, né, a gente tem a tendência é que também o trecho de incremental comece a entrar em recessão. Então a gente tem que ter uma certa prudência. Então, essa programação aqui foi estabelecida pela ANA em contato prévio com o INS, podendo ser revisto também ao longo do período úmido em função das condições hidrológicas, ou seja, se o armazenamento permitir e as condições hidrológicas também, a gente pode modificar e antecipar a entrada desses 800, mas em princípio vamos mantê-lo agora com entrada a partir de abril. A partir de janeiro, a prática desses 700 de média semanal poderá ser necessário realizar uma modulação ao longo do dia. A gente vai apresentar daqui a pouquinho como é que vai ser essa modulação. Próximo slide. Próximo slide seriam as 3 curvas, né? Seria o patamar aí em verde, né? O patamar de 80% da MLT para incrementar o Sobradinho, que é os 2.489. A gente viu que até o dia 17, mais ou menos, de 16, né, de
de dezembro, ele está se verificando, mas, claro, tem uma pequena elevação agora e depois entra em recessão. A gente não sabe se vai ficar muito abaixo dos 80%. E aí, para janeiro até abril, a gente não sabe o que vai acontecer, mas, em princípio, se acontecesse 80%, será um cenário ótimo. O cenário intermediário, que é a vazão média dos últimos 5 anos, é essa curva amarela aí, que dá uma vazão da ordem de 1.360 metros cúbicos por segundo, com 44% da MLT. E, por último, o pior ano, que é o pior cenário, que é o ano 2017, a gente ficaria com 811 metros cúbicos por segundo na incremental, com 26% da MLT. É um valor bastante baixo. Próximo slide. Isso é mais para apresentar a vocês aí as possibilidades que a gente tem de modulação, né? Então, se a gente, em princípio, entra com as duas máquinas agora a partir de amanhã, praticando 700 metros cúbicos por segundo de defluência, e depois, se houver necessidade, conforme o nosso sistema, né, a gente poderá modular, e aí você tem duas possibilidades para a modulação. Essa possibilidade de invertimento, com a prática dos 700 em média, que aí eu teria no patamar fora de ponta, prática de 685, e a partir mais ou menos de 10 horas, uma coisa assim, passaria a praticar 727 metros cúbicos por segundo, gerando 820 megawatts, até as 22 horas. Aí, a partir de 22 horas, volta de novo para 685. Então, ao longo do dia, entre 10 horas da manhã e 10 horas da noite, haveria a prática de 727 metros cúbicos por segundo, com 820 megawatts gerados. E, nos outros horários, 685 com 760. Isso de segunda a sexta. Sábado, domingo e feriado, como a carga é menor, a gente ficaria só com os 685. Isso tudo, na média semanal, daria 700 metros cúbicos por segundo. A outra possibilidade é uma possibilidade, próximo slide. A outra possibilidade é uma possibilidade de prática dos 700 com invertimento. Aí eu geraria menos no patamar fora de carga, fora de ponta, né? Geraria 515 megawatts, com 460 metros cúbicos por segundo de defluência, mais 90 metros cúbicos por segundo de divertimento, até as 10 da manhã. A partir das 10 até 10 da noite, geraria 1.000 megawatts e a prática de 970 metros cúbicos por segundo durante esse período. E depois voltaria novamente para o mesmo patamar dos 460 mais 90 metros cúbicos por segundo de divertimento. Isso de segunda a sexta. E aí, sábados, domingos e feriados, ficaria só com esse patamar fora de ponta, que seria o 460 metros cúbicos por segundo mais 90, que daria, então, os 550 metros cúbicos por segundo de defluência, tá? Gerando somente 515 megawatts e vertendo 90 metros cúbicos por segundo. Próximo slide. Aqui o Rafael vai apresentar os 2 slides do resultado da simulação. Bom dia. Fazendo uma análise as simulações foram feitas de médio prazo, já considerando essas mudanças que foram comentadas agora pelo Guilhom, a gente vê, em Três Marias não tem muita mudança em relação ao que já estava sendo previsto. A gente está prevendo, no cenário médio, 78,5% no final do período úmido e no cenário mais crítico de 59,2% do volume útil. A diferença que fica é no cenário dentro da média de precipitação, que antes nós estávamos prevendo cerca de 80% da MLT e agora reduziu para 70% da MLT. E aí, em função disso, a gente não está prevendo ocupar o volume de espera como anteriormente a gente vinha apresentando. Então, hoje, Três Marias está dentro dos 5% do volume útil, sem extrapolar o limite para o controle de cheias. E aí, se puder passar para o próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Sim, falando sobre Sobradinho, todas essas mudanças que estão sendo discutidas hoje, elas no médio prazo, elas não alteram a vazão média ao longo do período úmido, porque o que está sendo feito
é uma antecipação das defluências de 700 metros cúbicos por segundo, mas também uma postergação das defluências de 800, de forma que o volume total no médio prazo permanece o mesmo. Então, as previsões de Sobradinho, elas continuam consistentes com o que vinha sendo apresentado anteriormente, e a diferença que ocorre dessa semana para a semana passada, por exemplo, que é cerca de 2%, de 2,2% a 2,4% a menos de armazenamento, se deve ao volume de partida, que hoje a gente está partindo de um volume cerca de 2% menor do que na semana passada. E aí, com isso, no cenário da média dos últimos 5 anos, a gente está prevendo terminar com 56% de armazenamento, no pior cenário de 36,6%, e aí no cenário de 80% da MLT a gente continua aí com uma perspectiva de poder passar pelo volume de espera, tá? Chegando a atingir até 96,4% de armazenamento. Essas são as nossas contribuições de hoje, e agora o ONS está à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Rafael e Antônio, queria fazer um comentário em cima do slide do Guilhom, que eu tentei falar, mas eu acho que meu telefone estava bloqueado. Lá no slide anterior a esse resultado da simulação, o Guilhom mostrou a modulação convertimento, que é aquela que permite, num patamar de 12 horas ao longo do dia, período de carga mais alta, chegasse a quase 1.000 metros cúbicos, 970 metros cúbicos por segundo, se eu não me engano, né? Na verdade, esse é um valor médio desse patamar, não é necessariamente um valor fixo, e a gente sabe que nem poderia estar evoluindo do 550 para esse valor, sem considerar uma rampa de crescimento dessa defluência. É apenas mostrar que em janeiro é possível que a gente tenha necessidade de modular alguma coisa, diferentemente da nossa proposta para esses últimos 15 dias, mas esse valor pode ser um valor que seja variável ao longo do dia, não seja exatamente um bloco fixo do 970, podendo até chegar a valores mais altos para dar esse valor médio. Ok? Ok, Vinícius. Eu vou abrir a palavra primeiro para o doutor Joaquim participar. Doutor Joaquim? Joaquim, seu microfone está desabilitado. Só um segundinho. Ok, enquanto a gente tenta resolver essa questão do microfone do Dr. Joaquim, eu pergunto se a Chess tem algum comentário da apresentação do ONS. Chess? Algum comentário? Chess, a gente não está ouvindo vocês. Guto, eu acho que eu falo primeiro, então. Ok, doutor Joaquim. Ok. Conforme vocês viram, eu acho que nós agimos com prudência na reunião passada e não ter assumido o compromisso de aumento das vazões naquele momento, sem a avaliação mais precisa do que estava acontecendo. Nesse intervalo entre a reunião passada e essa, houve um entendimento entre a ANA e o ONS em duas frentes. Uma, no que era possível fazer para atender o pleito de Sergipe a partir de 1º de janeiro, 700. Então, o que nós fizemos e discutimos foi, nós antecipávamos a decisão dos 700 para essa reunião,
mas postergávamos a decisão dos 800 para 1º de abril. Com isso, o sistema ficava equivalente em termos de volume do que nós estávamos programando. O desejo inicial, a partir de 1º de janeiro, termos 700 no Rio. Entretanto, a passagem de 700 para 800 só se daria se as condições melhorassem ao longo do período chuvoso de janeiro, fevereiro e março. Senão, nós só iríamos implementar os 800 a partir de 1º de abril. Então, essa modificação é importante porque ela conciliaria o interesse da região do Baixo Vale de ficar praticando 700 já a partir de 1º de janeiro. Entretanto, nós teríamos uma defasagem dos 800 para 1º de abril e ficaríamos na condição de esperar realmente a efetivação do período chuvoso para essa época do ano, nas condições que nós estávamos prevendo. Tá? Então, eu acho que é importante esse comentário de conciliação dos interesses. Quanto à parte de Três Marias, o limite que nós pudemos abrir mão foi ir para 150 a partir de 1º de janeiro. Mesmo esse 150, se mostrar inadequado a chegada de água afluente a Três Marias, a gente tem possibilidade de rever e voltar para os 100, mas a nossa avaliação é que não precisaria ainda. Tá? Nós temos água com segurança ainda para manter a proposta de 150 a partir de 1º de janeiro. Então, resumindo, atenderíamos a proposta do pessoal do Baixo de 1º de janeiro, 700, condicionaríamos a passagem de 700 para 800 ou até mais em função do período chuvoso. Não acontecendo nada de anormal, nós, no sentido de termos água em quantidade adequada ainda no período chuvoso, nós só implementaríamos os 800 a partir de 1º de abril. Pronto. Essas é as negociações que a gente fez com a ANS no sentido de conciliar os interesses da bacia como um todo e beneficiar já a partir de 1º de janeiro a região do Baixo Vale. Ok, Couto? Ok, doutor Joaquim. Eu passo agora novamente para a Chesse, para ver se a Chesse tem algum comentário sobre a apresentação e a proposta que o INS fez hoje. Ok. Está escutando agora, Antônio? Sim, estou ouvindo. Pronto. Naquela hora eu desabilitei aqui e você não estava escutando. Bom dia a todos de novo. Em relação a essa proposta que o INS apresentou, a Chesse está de acordo em praticarmos os 700 metros cúbicos por segundo. Só faria uma ressalva em relação à opção convertimento, onde existe uma variação muito grande aí entre os 550 e os 1.000 metros cúbicos por segundo, onde no começo dessa prática já fizemos alguma observação a respeito das possíveis implicações associadas à formação de poças. Então, devemos praticar essa opção sem invertimento e, havendo a necessidade de alguma regulação elétrica, que seja praticado no trecho entre Luiz Gonzaga e Paulo Afonso IV, para evitar essa elevação tão grande lá em Xingó, além do processo de abertura e fechamento de comporta. Ok. CEMIG, poderia falar um pouco sobre a operação? Aqui é Diogo Carneiro da CEMIG, né? Então, só reforçando realmente essa posição que o Joaquim parabenizou do grupo, né? Da gente estar sempre avaliando aos poucos como que o comportamento da previsão tem evoluído ao longo do tempo e evitando o desperdício do recurso, né, que a gente está tentando fazer gestão. Então, realmente, na última reunião, a gente tinha comentado que os modelos estavam empurrando um pouco essa chuva para frente, né? A gente viu que realmente a previsão estava mais otimista do que o verificado nesse período e vamos tentando fazer essa atualização ao longo do mês de janeiro para ver realmente essa necessidade do 150, né? Então,
A gente está realmente programado que a partir de 1º de janeiro passar a defluência para 150 metros lá em Três Marias, mas sempre fazendo aquela gestão de reavaliar a captação do Jaíba, se a gente vai precisar aumentar ou não nesse período também, porque caso a gente tenha uma restrição nesse trecho incremental, tem a possibilidade de a gente ter que defluir um pouco mais do que 150 também no período de janeiro. Ok, Diogo. Passa a palavra para o INEMA da Bahia, se ele tem algum posicionamento contra... Ô, Antônio? Sim. Só um comentário, porque a gente, dentro da nossa apresentação, a gente fez uma proposta e até agora eu não ouvi comentários, talvez os próximos que falarem, talvez considerarem isso também, que é a questão da elevação de Xingó para 700 ao longo do dia inteiro, de forma sem modulação, nessas semanas que faltam até o final do ano. Quer dizer, seria uma antecipação daquilo que foi já colocado pelo Joaquim, de 1º de janeiro, dessa elevação para 700, mas sem uso de Sobradinho, apenas com o uso de cerca de 5% que houve de acréscimo no armazenamento de Itaparica, mantendo Itaparica ainda acima de 30%. Então, era importante a gente ouvir nessas falas sobre essa proposta também. Tá legal. Então, de forma clara, posicionamento da Bahia quanto a essa alteração da operação em Xingó amanhã, a partir de amanhã, utilizando esse volume acumulado em Itaparica, e a proposta de elevação de 700, aí já utilizando também Sobradinho, a partir de 1º de janeiro. Estão ouvindo a gente? Sim, estão ouvindo. Obrigado. Repare, nós temos uma preocupação que gostaríamos que vocês também abraçassem essa causa, que é a questão do comportamento do lago de Sobradinho. É um lago que depressiona muito quando baixa o nível de água dentro dele. Então, nós precisamos ter também dentro dessa visão global de objetivos a questão de podermos maximizar a acumulação de água também em Sobradinho para evitar que por um longo período sem água em determinadas áreas comecem a haver ocupações inadequadas. Então, é uma preocupação que a gente tem, a gente anteriormente nunca defendeu com muita força essa questão, entendendo o conjunto de situações, mas toda a possibilidade de incremento de reservas em Sobradinho, com esse objetivo, é interessante para a gente. Então, assim, gostaríamos de levar também em consideração esse aspecto, porque não podemos perder a oportunidade de poder estar aumentando o volume reservado em Sobradinho. Eu passo agora a palavra, então, para o pessoal de Pernambuco, a PAC, posicionamento de vocês quanto a essas duas propostas de operação. Uma a partir de amanhã, utilizando Itaparica, e depois já utilizando também Sobradinho, com 700 metros cúbicos por segundo, a partir de 1º de janeiro. Não tenho nenhum comentário, não. Ok? Ok. Semar Sergipe. Nós, aqui em Sergipe, reforçamos a sugestão da Cheste de operar Xingó sem vertimento. Como também reforçamos o que foi colocado por Joaquim, para, a partir de 1º de janeiro, já operar Xingó já com 700 metros cúbicos por segundo, e na reunião do 7 de janeiro a gente avalia a perspectiva de transição dos 700 para 800 metros cúbicos por segundo. Ok. Eu vou tentar fazer um resumo aqui rapidinho do que o Dr. Joaquim falou para o Delane, que o Delane parece que teve uma dificuldade de ouvir o áudio do Dr. Joaquim. O Dr. Joaquim colocou foi que a gente, nessa operação, que a gente, com precaução que a gente teve nesses últimos anos, né, permitem que a gente possa adiantar o atendimento ao pleito de Sergipe, de elevação das vazões de 700 metros cúbicos por segundo, em vez de a gente tomar aquela decisão no dia 7 de janeiro, a gente pudesse implementar essa elevação de 700 metros cúbicos por segundo a partir de 1º de janeiro. A outra proposta que o ONS tinha colocado é a proposta de utilizar os volumes
armazenados além de 30% que tem hoje em Itaparica, e atendimento de 700 metros por segundo em Xingó seria a partir de amanhã. Aí, não sei, Delane, se você conseguiu entender agora o que foi colocado. Então, eu já aproveito e até pergunto se você tem algum posicionamento quanto a essas propostas foram colocadas hoje. Guto, Antônio Augusto, tinha só mais uma coisa que eu falei. É que, na verdade, nós tínhamos programado 800 ainda no período chuvoso. E nós postergamos a tomada de decisão do 800 para 1º de abril, tá? Condicionado à melhoria nas condições do rio, tá certo? Então, tem essa coisa que se compensa o 700 entrar em 1º de janeiro, porque nós também postergamos a questão dos 800, que a partir da reunião do dia 7, para também não ficar claro que no dia 7 iríamos tomar a decisão dos 800, mas a partir da reunião do dia 7, do 7 e as outras reuniões sucessivas é que nós iríamos partir para discutir os 800. A outra parte é quanto à proposta que o ONS fez de investimentos. Em princípio, nós temos cautela em aplicação dela agora. Quer dizer, só se for muito necessário por uma questão elétrica que é muito emergencial, mas se não, a opção sem investimento nos parece a mais adequada. Então, resumindo, nós achamos que essa questão do investimento ela pode ser utilizada, mas num caso emergencial, numa situação onde o sistema efetivamente esteja necessitando de programação antecipada. Isso que é o ponto. E explicando direito os 700 e os 800. 700 a partir de 1º de janeiro em Xingó com águas de Sobradinho. Tem essa proposta da chefe de ficar já a partir do dia 15 com águas de Itaparica, tá certo? E tem essa questão que eu coloquei e é um pouco diferente do que o Ailton fala, que no dia 7 nós tomaríamos a decisão dos 800. Não, a partir do dia 7 nós reavaliamos toda a reunião a necessidade ou a disponibilidade de ir para 800, e não no dia 7 decidindo, tá? Essa é só uma correção simples. Perfeito. Comitê, Delane, você quer colocar algo a respeito dessas operações? Delane, o seu microfone está desabilitado. Enfim, a gente continua não te ouvindo. Eu vou passar aqui, aproveitar enquanto, enfim, você tenta consertar o seu microfone, eu vou passar aqui para a Codevasf. A Codevasf quer colocar algumas questões. O Pirapora acabou de me ligar aqui, também está com problema no microfone lá, dizendo que nesse momento, quando a chuva para um pouco, o nível do rio cai bastante. Eles estão pleiteando se pode antecipar um pouco a liberação maior de Três Marias, antes de 1º de janeiro. Miguel, você tem aí a leitura da régua lá em Pirapora, para a gente poder ter uma ideia de quanto de água está passando lá agora? Tem, só um minuto. Estou com dado indisponível aqui, mas não vou conseguir
A gente teve um problema na concentradora de Três Marias no final de semana. O dado realmente está indisponível para mim. Não vou conseguir confirmar, não. Nadson, de Pirapora, você consegue falar aí da seu relato? A captação de Pirapora está funcionando, não está? Ou ela está? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, a gente está ouvindo. Sim. O problema aqui é o seguinte, o que a gente viu é que quando para a chuva mais de 3 dias, por exemplo, aí baixa muito. Eu estou captando aqui, mas minhas bombas estão cavitando muito. Isso está desde quando? Porque, enfim, a gente já operou com vazões até menores que essa, né? E sem muito problema. Mas foi o mesmo caso da outra semana que eu não consegui acessar a reunião, a última reunião, a Priscila dos dois até falou por mim aí. Eu já estava com problema. Só que nesse dia, no dia seguinte começou as chuvas, né? As chuvas voltaram, o rio recuperou a água e eu trabalhei bem. Só que tem 2 dias agora que eu já estou numa situação complicada. Antônio Augusto, estão me escutando? Não. Eu sei, ele vai te fazer uma modulação. Estamos ouvindo. Agora voltou. Não, só uma informação, né, que eu recebi da Vanessa, né, que é até uma outra área, não sei, o Diogo, ele falou que estava sem informação. A gente precisa dessa informação para fazer a consistência e ela mandou para a gente 120 metros cúbicos por segundo. Ontem, 127 no dia 15. E aí é só uma informação, né, que o sistema, ela mandou, a Vanessa, né, que é, como eu falei, né, da CEMIG também, mandou pra gente aqui, tá? Oi. Sim, Pirapora. Conseguiram. Aqui a Marinha, na semana anterior à nossa reunião, na última reunião, eu até questionei essa questão de diminuída da deflexão de Três Marias, 150 para 100, até fizemos um alerta sobre isso, que há problema de captação de água lá em Pirapora, com esse volume baixo. Aí foi comentado que na realidade ele estava com 400 metros cúbicos por segundo há 15 dias atrás, lá em Pirapora, devido às chuvas. Mas agora, pelo relato que nós ouvimos, caiu bruscamente para 120. E eu não sei qual é a deflexão que está havendo hoje, exatamente de Três Marias. Por favor, se puder informar. A defluência está 100, né? 100 a defluência? Isso, 100 metros por segundo. Pois é, os 100 metros cúbicos por segundo, Três Marias, ele causa problema para Pirapora, já está aprovado isso aí. A gente trabalhou com 80 uma época, depois aumentou para 100. Se não chover, Pirapora vai ficar com muito problema em relação a esses 100 metros cúbicos por segundo. Essa elevação que o doutor Joaquim está sugerindo aí para 1º de janeiro, a nova resolução, isso aí é importante que a gente veja e atenda, né? Porque senão a gente vai ter problema ali por causa de se parar a chuva. Obrigado, desculpa aí a... Como Eduardo, né, da Marinha. Não sei se o senhor lembra, na reunião passada a gente tinha sido discutida que essa elevação da Três Marias, ela não ia ocorrer, não estaria pelo menos programada para ocorrer no 1º de janeiro. E a gente já está adiantando esses 150 metros cúbicos por segundo para ser iniciado a partir de 1º de janeiro. Enfim, essa é a época chuvosa. A princípio, essa captação, ela deveria funcionar até os 80 metros cúbicos por segundo, lembrando que a resolução com o patamar de armazenamento que Três Marias tem, a diferença mínima lá estabelecida é 150 metros cúbicos por segundo. Enfim, o momento de preservar Três Marias é agora, enfim, até para a segurança da própria captação de Pirapora. Não, agradeço a sua informação. Vocês têm que fazer o controle mesmo. Eu estou aqui sugerindo e observando.
vocês praticam com muito maior com conhecimento de causa. Agora, que a gente teve problema com 100 metros cúbicos em Pirapora ano passado, teve. Teve que aumentar um pouquinho. Então, se a gente chega nesse limite aí, a gente causa esse problema das bombas lá de Pirapora. Tá bom, obrigado. Semig, vocês mantêm uma comunicação constante com o pessoal de Pirapora, não? Isso a gente tem, na verdade, um canal de comunicação, né? Sempre que tem problemas, eles podem entrar em contato com a gente tenta fazer essa gestão. Nos últimos anos, foram feitos assim, eles repassavam o problema para a gente entrava em contato com a ONS, entrava em contato com vocês. Pessoal, será que um teste com 120 não dava para a gente tentar? Pirapora, enfim, a gente está vendo lá que a única resquício de chuva que o Senhor Ardente tinha colocado, que se for para cair alguma chuva nos próximos 15 dias, é na bacia de Três Marias. Esse é o momento de se preservar. Eu queria entender melhor como é que está o funcionamento da captação. Porque a gente tem que lembrar também que na resolução, quando Três Marias está na faixa de restrição, a vazão mínima lá é estabelecida de 100 metros por segundo. Eu, inclusive, apareço agora. Não pode fechar. Para eu trabalhar com esse volume e não baixar mais, porque não tem previsão, só para a próxima semana, eu vou ter que trabalhar com flutuante. Vai me atender meio precário, mas vai me atender. Sim, a gente pode tentar. Mas a gente está tentando com você saber se desse para melhorar um pouco. Não, talvez não 150, mas pelo menos 120. Já ajudaria bastante a gente aqui. Nadson, enfim, a gente pode fazer, essa elevação, você consegue fazer essa elevação de 10 metros por segundo, 20 metros por segundo em Três Marias? Porque, na verdade, a gente está fazendo aqui de forma bem empírica, você não sabe dizer qual seria o efeito lá na sua captação, uma elevação de 20 metros por segundo, né? A gente está tentando, não aumentar de imediato para 150, mas nós já trabalhamos com 120 aqui, período crítico, e a gente joga os flutuantes e tenta captar melhor. Funciona no Internet Explorer. Semig, essa 120 metros por segundo a gente consegue fazer sim, é só fazer um aumento de geração, está dentro da faixa operativa da máquina, é bem tranquilo de fazer. Então, tem um tempo de viagem, a gente pode fazer um teste, né? Implementar o 120, faz uma ligação com o pessoal de Pirapora para ver se melhorou a condição ou não. A gente vai fazer, tem como fazer esse teste sim. Ok, então vamos fazer essa programação então de 120 metros por segundo a partir de amanhã para Três Marias, e a gente mantém o 120 até a virada do ano, aí quando vai ser feita essa elevação de 150. Aí, Nadson, eu vou pedir, enfim, que nesse intervalo que sejam verificadas quais são as ações que podem ser implementadas para tornar mais robusto esse sistema de captação aí de Pirapora. Não, sim, o que eu puder fazer aqui, é igual eu falei, até flutuante eu posso usar aqui para ajudar. O reflexo é 2 dias. Aí eu preciso desses 2 dias para a gente ver como vai ficar a situação. Porque lembrando, né, na resolução que vai em breve irá entrar em vigor, a vazão mínima de Três Marias na faixa de restrição é de 100 metros por segundo. E aí, numa faixa de restrição, elevação de defluência sempre é mais complicado. Então, enfim, é melhor a gente estar preparado para os 100 metros por segundo quando a gente tem água no reservatório do que quando a gente não tem água no reservatório. Sim. Tá ok. Alguém gostaria de pedir a palavra para fazer algum outro comentário?
Defesa Civil. Alô, Antônio? Professor Ivonilde, só um minutinho. Eu estava com problema trazer com o aparelho. Já lhe passo a palavra. Deixa Agora eu passar que eu consegui trocar, eu queria falar alguma coisa, se fosse possível. Tá ok, eu já lhe passo a palavra. Só um minutinho. Deixa eu passar primeiro para a Defesa Civil. Bom dia. Aproveitar o Marcelo Celucci aí, se ele pudesse falar alguma coisa para a gente sobre o El Niño. Pois não. O El Niño está praticamente já nas portas, né? O Oceano Pacífico atingiu a temperatura que precisa para ser declarado o El Niño, só que tem também uma questão de permanência. A água tem que permanecer acima de meio grau mais quente do que o normal durante 3 meses. Então ainda não se cumpriram exatamente esses 3 meses e só por isso a comunidade internacional não decretou que o El Niño está atuando. Mas de fato já está atuando. A pergunta que eu mesmo me fiz, se essa situação agora da parada das chuvas na Bacia do Prata, enfim, isso tem já a ver com o El Niño ou não, se isso é um reflexo ou não. Aquelas chuvas lá no extremo sul, talvez tenham algum efeito sim, já alguma influência do El Niño, mas a situação que nós estamos agora, pelo menos na cabeceira do Rio São Francisco, na situação de Três Marias, por exemplo, eu acho que não tem nada a ver. Acho que é uma questão de, enfim, outro tipo de fenômeno, outro tipo de influência, para mim não está relacionado com o Niño, mas é uma opinião pessoal. É muito difícil, na verdade, provar até que ponto o Niño influencia ou não. Uma coisa que sim está influenciando é o que nós conhecemos como oscilação de Madden-Julian. É uma onda de pressão que ela vai variando de 30 a 60 dias, mais ou menos. Por momentos a pressão fica mais baixa e chove mais. Aconteceu em novembro, por exemplo, nós estávamos com um pulso favorável dessa oscilação de Madden-Julian. Agora em dezembro, nós estamos com uma situação desfavorável que, em princípio, duraria até mais ou menos início de janeiro. Mas também, em termos gerais, a influência dessa onda é pequena. Então não podemos jogar a culpa, né, das chuvas fortes e das chuvas fracas agora só essa oscilação. Tem algum fenômeno, algum processo de grande escala que a gente não consegue identificar muito bem. Então é isso. O El Niño está praticamente presente, né? A qualquer momento vai ser anunciado que ele já está atuando. De fato, ele já vem de alguma forma se insinuando há várias semanas, pelo menos. Mas, de novo, a influência, pelo menos na cabeceira do São Francisco, não é clara. E esse Niño será de intensidade fraca ou, no máximo, moderada. Ok, Marcelo, obrigado. Claro. Ficou sim. Professor Ivonilde? Eu perdi parte da reunião por problemas operacionais aqui do meu computador. Eu também estou de férias. E aí, mas eu não peguei a Chesse, mas eu peguei Joaquim dizendo que entre as duas opções de 700 metros cúbicos, uma convertimento era a de maior risco. E ele explicou isso exatamente no momento em que estava se explicando, você estava explicando para a Delane. Delane, como jornalista do comitê, ele vai colocar isso na folha do comitê. Eu não sei se ele ainda está ouvindo, eu gostaria de um esclarecimento maior, não sei se foi a perda minha, qual a vantagem, porque em princípio me parece que convertimento atenderia a uma reivindicação de muito tempo do Baixo São Francisco, que seria causar algumas cheias e também essa questão da temperatura. Então, sob o ponto de vista ambiental, essa opção de investimento parece melhor, ou pelo menos poderia ser testada, já que cientificamente a gente não tem comprovação, porque não tem um monitoramento. Mas, para mim, seria muito mais um esclarecimento, até para que o comitê pudesse, através de Delane, também ficar mais esclarecido com relação a quais são os critérios que estão sendo utilizados para tomar uma opção ou outra. Doutor Joaquim? Deixa eu explicar. Na verdade, Ivonildo, a discussão é que as máquinas da Chesse, elas não conseguem fazer todas as faixas de vazões. Então, como hoje acontece, quando ela tem certas horas do dia que ela tem que abrir o vertedor de Xingó
100, 130. Hoje já tem vertimentos normalmente no vertidor de Xingó. O que estava discutindo era se era bom o rio ficar variando durante o dia com 1.050 metros cúbicos segundo e no outro momento com 550 metros cúbicos segundo. Essa é a discussão. Se vocês acharem que é bom ficar 550 determinadas horas do dia, noutras horas 1.050, não tem problema. A maneira de fazer é que abrindo o vertedor, mas não é aquela cheia artificial que a gente está discutindo aqui, que a gente está falando de vazões de 1.050 e 550. Se vocês acharem, e aí é uma questão operacional do baixo, que é adequado, o pessoal do Sergipe não achou adequado. A CHESF botou também restrições. É operar com 1.050 e 550, não tem por que a gente não propor isso ao ONS. Mas não é aberto, é vertimento naquela coisa de cheias artificiais, que a gente está muito longe da vazão de cheia, que nós estamos falando de 1.050 metros cúbicos segundo apenas. Então não é essa a questão de vertimento para provocar cheia artificial. É simplesmente a maneira da CHESF operar suas turbinas, que não tem toda a faixa de variação, então em alguns momentos ela tem que abrir vertedor para complementar a vazão necessária. É só isso. Tá? Então, eu aproveito para me despedir. Primeiro do ano, tá certo? Eu gostaria de agradecer o apoio que vocês tiveram durante todo esse ano comigo, e com a Ana, e com a questão do São Francisco, né? Então, efetivamente, essa é a minha última reunião do ano, e vou ter que me ausentar, porque eu tenho algumas questões a resolver agora, mas fica meu agradecimento a todos, e um desejo de bom Natal e um bom ano para todos, tá certo? E mais que essa questão da Ivonilde pode ser explicada pelo pessoal da CHESF e do ONS. Mas não é vertimento naquela questão de provocação de cheias artificial. É simplesmente variação durante o dia de 550 e 1.050. Obrigado a todos. Obrigada, viu, Joaquim? Obrigada por tudo. Obrigada principalmente pelo esclarecimento. Eu pergunto se mais alguém tem alguma questão que gostaria de colocar, ou a gente já pode encaminhar para o encerramento da reunião. Eu queria fazer aqui em Lema da Bahia. Ok, Bruno. De novo, lembrar a questão de que, como nós temos passado uma situação muito difícil, né, de vazões, todos os dados que vocês apresentaram aí chamam a atenção disso, é bom a gente não se animar muito com essa chuva que nós estamos tendo agora. E ainda mais que há uma possibilidade, mesmo com algumas definições em relação ao El Niño, da gente enfrentar um período de chuvas que não seja tão otimista, né? Tudo que se colocou aqui em relação à média nos faz ficar numa situação média, não nos transporta para uma situação de folga. E para a gente aqui, a questão da operação dos níveis no reservatório de Sobradinho, como já coloquei, passa a ter uma importância significativa. Eu sei que foi uma coisa importante, mas de forma muito exclusiva para a Bahia. Mas para a gente, essa questão de máximo que a gente puder levar o nível d'água em Sobradinho, para evitar problemas de ocupação da região, etc. Tem muito tempo que a água não chega. Eu sei que a gente não vai conseguir, eu espero estar equivocado, mas a gente não vai conseguir encher Sobradinho, né? Quanto mais a gente puder fazer com que o nível suba por lá, é também uma coisa de muito interesse nosso. Compreendo as questões do Baixo Sul, compreendo as questões que o Guilherme também coloca a respeito dos aspectos ambientais, porque aqui a gente possa pensar em reposicionar cheias no trecho, mas é interessante que a gente leve em consideração todo um conjunto de situações. E entre elas, eu pediria ao grupo que considere nos seus critérios de operação a possibilidade de a gente criar um critério que maximize a questão da reservação em Sobradinho. Muito obrigado. ONS? Sim, não, Antônio, é porque a gente chegou um pouco atrasado na reunião, só gostaríamos de perguntar se a ANEL está presente. Tá sim, eu vou passar para a ANEL aqui. Estou. Desculpa, eu acabei de chegar aqui, eu estava aqui fora da sala, vocês fizeram alguma pergunta? Ou foi comentário? Não, isso. Tudo bem, era só para saber se vocês estavam na reunião, tá? Patrícia, bom dia. Nós somos aqui do Planejamento Energético do Curto Prazo do ONS e nós estamos entendendo que essa defluência de 700 metros cúbicos por segundo já vai ser utilizada nos modelos a partir agora do dia 18. Eu não sei se você pode confirmar já isso para a gente.
Isso. Na função de custo futuro, não. Isso não é possível fazer essa reavaliação, tá? Não é possível recalcular a função de custo futuro. No DECOMP, sim. Sim, tá ok. Era isso mesmo. Muito obrigado. Ok, mas alguém gostaria de colocar alguma coisa? Ou a gente já pode se despedir e marcar, já deixar agendada aí a reunião, a próxima reunião, a primeira reunião da sala de crise de 2019? Ô, Antônio. Sim, Vinícius. O Guilherme colocou aí uma questão nossa de planejamento, e aí eu colocaria agora uma questão de curto prazo, só para ratificar. Então, estamos acordando uma elevação de Três Marias para 120 a partir do dia 18, amanhã, e uma elevação em Xingó, usando água de Itaparica, para 700 já também a partir de amanhã. E a partir do dia 1º de janeiro, essa elevação de 700 para Xingó permanece, só que com o uso já de uma elevação da defluência de Sobradinho. Ok? Perfeito, Vinícius. Amauri, bom dia, do Distrito do Coelho. Ok, Amauri. Bom dia a todos. É pertinente essa preocupação do INEMA, que nós falamos aqui dias atrás, e também alguém já falou para trás. No momento não é de euforia, não. As previsões ainda não dão uma garantia com segurança para a gente chegar a 1º de abril. O ONS e a ANA estão discutindo essas premissas, só vingando, vão colocar em prática. Talvez tenha que reparar resoluções, se for praticar isso de janeiro, fevereiro, março, 700 e abril, 800. Agora, é pertinente essa preocupação do INEMA, que a gente comunga também com os senhores, em função de animar agora, e talvez chegar lá em abril, se a situação no pior cenário, a gente chega com 36% se praticar essas premissas, e a gente chegou 1º de abril desse ano a 38%. E a gente vai chegar no 1º de abril de 2019 com 36% no pior cenário. Então, pensando em 700 e por que não em 650, só 50 para analisar. São sugestões, todo mundo ainda está... O aperto nós passamos, administramos, todos nós com a competência dos cabeças que fazem isso aqui, administrou muito bem. Agora, não é bom a gente querer partir para vazões maiores, para depois chegar em abril, maio do próximo ano, a gente pode chorar o leite derramado. Espero que não, mas é prudente que se ouça também o INEMA, que a Bahia é um lago de Sobradinho, de uma área de abrangência muito grande, e todo o olhar deveria ser focado para o lago de Sobradinho, que é o maior lago e é que garante também esse fluxo melhor aqui para baixo. Então, seria bom, se a gente já passou com 3, 4 anos num sufoco desgraçado, mas sobrevivemos, e partir com euforia agora, sair para 700, 800, é um impacto muito grande, porque não é só isso, é além disso o uso consultivo. Então é um acréscimo significativo de 550 para 700, e o uso consultivo vai se dar a partir dessas novas vazões que vão acontecer. Meu ponto de vista é desse também em apoiar essa posição do INEMA de a gente ter uma certa precaução. Muito obrigado. Se não tiver mais oportunidade, bom Natal e Ano Novo para todos. Obrigado. Mauri, só deixar claro aqui que a sala de crise ela dá a palavra e ouve todos os participantes, tá? Então a gente sempre ouviu todos os participantes aqui. A resolução não precisa ser modificada em nada, a resolução que vai entrar em vigor, tá? E é só lembrar que, apesar da gente estar com a resolução que autoriza a prática de 550 metros cúbicos por segundo, a gente já não opera 550 metros cúbicos por segundo de forma plena, tá? Então, a elevação que vai ter agora é a elevação para atender. A gente olha não só Sobradinho, mas a gente olha a bacia como um todo, como um sistema, não dá para a gente olhar uma coisa de forma isolada. E tudo que a gente faz aqui, a gente faz com muita precaução, tá? Então, a elevação, tanto é que a gente tem mantido reuniões constantes, a gente, se for o caso, vai reduzir essas reuniões de uma frequência semanal. Então, há quanto tempo que a gente não fica um mês sem uma reunião de São Francisco? Então, tudo é feito com muita precaução e com acompanhamento constante, tá? Essa elevação está sendo feita agora, que o doutor Joaquim colocou, a programação, a elevação de 800 que a gente tinha
apontado assim para fazer a elevação antes do dia 1º de abril. Ela já passou, antes do 1º de março, ela já passou para 1º de abril, a princípio, se as condições melhoradas, por que não implementar a resolução antes do prazo, do término vigente, mas tudo é feito aqui com precaução, tá? Só deixar isso registrado para todo mundo. Alguém mais gostaria de colocar mais alguma questão? Ou a gente já pode... Antônio, a todos, né? A Chess, aproveitar para desejar Feliz Natal aí, boas realizações no ano de 2019. Fiquei com a dúvida na palavra lá do ONS, se tinha escutado os comentários da Chess, mas acrescentar só em cima do que Vinícius falou, essa nossa preocupação que já foi discutido, o doutor Joaquim também explicou, de a gente tentar fazer essa operação fugindo do vertimento, certo? Fugindo dessa prática lá dos mios em Xingó. Então, assim, a operação normal deve ser os 700, sem vertimento, e aí só para reforçar esse ponto. Ok, então, gente, eu agradeço a participação de todos, desejo também um Feliz Natal e um bom Ano Novo, e a gente se encontra na próxima reunião, dia 7 de janeiro de 2019. Muito obrigado.